Oi, turma. Do livro História de um Sonho, Bezerra de Menezes, no capítulo 25, A Luz Radiante da Santa Mulher, disse-o acima. Mas os espíritos têm luz? Sim, meu filho, desde que um espírito se depure das máculas que lhe imprime a matéria com a qual conviveu neste mundo, formando com ela o homem e recebendo dela influência que o arrasta, assim como o abismo atrai a criatura para o seu reino, que é o domínio das paixões carnais, de que resultam todas as potências do mal, desde que se liberte dessa ominosa influência e se dedique às forças do bem, que geram as virtudes pelas quais o ser humano se aproxima do Criador e do Senhor de todas as perfeições infinitas, desde que chegue a esse grau de progresso, irrompe em seu seio a luz que, como somente foi aí depositada, a luz da verdade, a luz do bem, a luz de Deus. Essa luz emana dele como o aroma da flor, e da mesma forma que há flores mais cheirosas que outras, há espíritos mais e menos luminosos que outros. Aqui, porém, meu filho, acrescentou o guia, a maior ou menor intensidade da luz corresponde ao maior ou menor grau de progresso de cada um, de sua maior ou menor pureza, de sua desmaterialização, enfim. O brilho, porém, do espírito pode ser a vontade dele, encoberto pelo perispírito como o do sol, quando se lhe antepõe uma nuvem de vapores aquosos condensados. É por isso que os médiuns videntes e os próprios espíritos atrasados muitas vezes tomam por comuns a espíritos superiores. Estes, se assim o desejarem, manifestam-se com a luz apagada ou o esplendor de uma irradiação luminosa, de modo a surpreenderem os que os julgaram atrasados e sem luz. E perguntei: esses espíritos de luz não afastam e afugentam os pobres que se revestem da cor da noite? Sim, a luz espanca as trevas. Mas como é que vejo ao lado do moço que fui quase a se tocarem o espírito das trevas, negro como carvão, e a angélica mulher resplandecente meio às suas fulgurações? É que vês o que quer ver, não pode aquele desgraçado. Teus olhos já podem penetrar o invólucro e cobre aquelas fulgurações, ao passo que os deles só veem a face exterior. A vista espiritual, meu filho, como todos os sentidos e faculdades anímicas, é mais ou menos penetrante na razão direta do progresso de cada um. Aquela mulher é para teus olhos uma iluminada, contudo, para os olhos do príncipe é um espírito vulgar, porque o teu progresso é muito superior ao dele. Bem proveitoso foi o estudo de hoje, pensei comigo. Todo estudo é proveitoso, respondeu-me o grande espírito, lendo-me o pensamento. Ó grandeza! O pobre ser humano que conhecemos na terra, arrastando-se por sua superfície como um verme, subirá até um ponto de devassar alheios pensamentos e de ver Jesus, o pensamento de Deus, e mesmo o próprio Deus, princípio e causa de tudo o que existe. Pode o homem chegar a ver Deus? Por que não? O filho do homem não teve a origem dos homens e não é um com o Pai, segundo Nolo ensinou? Ninguém chegará a essa felicidade desde a terra, por mais elevado que seja aí, mas purificando-se até subir aos mais altos mundos. Assim, por que não vê-lo como Jesus ou Gabriel, que declarou ser um dos que assistem ao trono do Altíssimo? Teus ensinos deslumbram-me. É porque ainda és muito da terra, meu filho. Porém, um dia, quando te lembrares das tuas existências na terra como a ave dos galhos, em que tem pousado, já considerarás bem prosaico tudo o que ora te diz o mínimo dos servos do Senhor. Crê, espere e confia. Sim, meu bom Pai, creio, espero, confio, porque tuas palavras abrem largo e profundo sulco em mim. Louvado seja o Senhor. Continua teu estudo e mais seguro firmarás os pés na escada do progresso. O conhecimento que por misericórdia do Pai e do Filho te é dado possuir do teu passado será luz para o teu futuro. Sem mais,
detensa e a nadar num oceano de fluidos suaves e vivificadores, volvia o quadro representativo da minha última encarnação em Vênus, planeta que eu, desde aquele tempo, procurava todas as noites descobrir no firmamento como, entre nós, se procura, com doce recolhimento, o lugar onde tivemos o berço. Como homem, eu não sabia a razão da minha espécie de devoção pela estrela vespertina, mas como espírito compreendia perfeitamente o fato é que nem tudo o que sabemos é transmitido ao ser corporal. Se assim não fosse, por lei da infinita sabedoria, o homem conheceria sua missão nessa vida, e então que mérito lhe resultaria seguir o caminho traçado por Deus para sua felicidade. O mérito está em afeiçoarmos nossos pensamentos, sentimentos e ações ao bem, porque nessa forma, com certeza, desempenharemos nossa tarefa que não pode ter outro fim. Voltei meus olhos para aquele quadro fumarento de uma das minhas existências passadas e tornei a ver ao pé de mim o espírito mau e atrair-me, insinuando-me paixões carnais que ainda me deleitavam na pessoa de então, e ao lado a mulher, aquele angélico espírito igualmente me atraía, mas por insinuações de virtudes celestes que me chocavam e acendiam em mim vagos e indefinidos desejos. Um soprava-me a vingança que ainda me era o manjar dos deuses, outro instilava-me docemente o perdão, que já significava uma previsão mal definida das santas palavras do mártir do Gólgota. E o moço demonstrava prestar ouvidos a ambos e ficava perplexo entre os dois. De repente, tomando uma fisionomia feroz de aterrar um tigre, completa o juramento que fizera, bradando vingança. Inclinou-se, pois, a balança para o lado do espírito das trevas, que se encheu de infernais alegrias à semelhança da fera que rasga com suas garras as carnes de inocente animal para saciar-lhe a fome voraz. E o espírito do bem, a angélica mulher, levou as mãos aos olhos, de onde correram em fios pérolas líquidas de amor e de piedade. Chorou como Jesus ante o sepulcro de Lázaro, todavia, como mestre divino, ergueu os olhos ao céu e invocou o poder do Altíssimo a fim de produzir a ressurreição daquele outro Lázaro, e no afã da sentida invocação embebeu-se tanto no sentimento do amor e da caridade que seu perispírito, desfeita a condensação mantida, a propósito deixou brilhar com toda a intensidade sua luz espiritual que encheu a caverna das iluminuras do céu, em virtude das quais o filho das trevas, deslumbrado como ave noturna à luz do dia, fugiu, ganindo e proferindo satânicas juras. Então, assim, nesse capítulo ele fala da escala espiritual, né? Que cada espírito está no seu patamar de evolução de acordo com o bem que ele pensa, que ele sente, que ele pratica. Se tem um jeito da gente saber se a gente está no caminho da evolução, se nós estamos, né, conseguindo aí adquirir um grau maior, veja o tamanho do tempo que você passa pensando nas coisas, se elas são coisas boas, veja o tamanho do tempo que você utiliza para fazer coisas boas. À medida que o seu pêndulo vai mais para o lado do bem do que para o lado do mal, significa que você já é um espírito que está com um pezinho na evolução de fato. Se você ainda pensa em maldades, em revides, em revoltas, se você ainda tem muita frustração, muito melindre, qualquer coisa te dói, né, te machuca, você ainda está com um pezinho lá atrás, né? Mas isso não significa que você não vai evoluir. Deus dá oportunidade para que todos possam evoluir. Só que nós temos que ter mérito para isso. Ele não vai fazer todo mundo caminhar igual. Ele já criou todo mundo simples e ignorante e deu livre-arbítrio e falou: agora vão lá vocês e façam as suas vidas, se desenvolvam, né, por si. Hoje pela manhã estava assistindo um vídeo onde o palestrante, que é um trabalhador da doutrina espírita, segundo ele teve contato com Chico e tudo mais, é que eu ainda não estudei direito o vídeo, né? E todo mundo que fala que teve contato com o Chico fala como se tivesse a própria autoridade do Chico. Eu sempre fico com uma pulguinha atrás da orelha em relação a essas coisas. Mas ele se diz trabalhador lá de Palmelo, que é
em Goiás, né, uma cidade que é totalmente espírita, só tem moradores espíritas, são poucos habitantes de lá. E assim, ele foi muito convicto, né, no que ele disse. Ele falou assim: olha, nós não temos livre-arbítrio quando somos espíritos superiores. Quando nós já adquirimos um determinado conhecimento, nós não temos mais livre-arbítrio. O livre-arbítrio faz parte de um processo de evolução, né? Então, quando você está querendo evoluir, quando você ainda está crescendo moralmente, Deus te dá o livre-arbítrio que é para você escolher o bem e o mal. Mas à medida que você já está num grau que é bom, você não tem mais o que escolher. É tudo bom, né? E aquilo eu fiquei martelando o dia inteiro. Eu não estudei direito ainda o vídeo, mas eu fiquei martelando essa convicção dele, essa afirmação dele, né? Porque a impressão que passa é que sempre nós vamos ter o livre-arbítrio, sempre nós vamos poder escolher entre o bem e o mal. Tanto é que no livro, né, Os Mensageiros, do Chico, até tem a obra, né, também, a parte do filme, onde um espírito que já era superior, ele teve aquele flash de raiva, ele teve algumas lembranças ruins, ou seja, ele escolheu algo de ruim mesmo sendo superior e ele caiu. Ele foi parar num lugar ruim, no umbral, ele viu o sofrimento dele tudo outra vez. Então, não é porque você já adquiriu um determinado grau de conhecimento, mesmo evolução, eu, né, acredito mais nessa hipótese, que você não pode ainda abrir portas erradas, fazer escolhas erradas, né? Então, eu não acredito totalmente nessa questão de que quanto mais puro, menos escolhas, menos livre-arbítrio. Eu acredito que livre-arbítrio é tido em qualquer instância, porque através das nossas escolhas é que nós vamos dando os nossos saltos, as nossas evoluções aí, né? E aqui ele coloca dentro do capítulo que existem vários tipos na escala, né? Desde aqueles que estão lá no umbral, aqueles que estão em fase de adaptação, os que já estão na atuação da Terra. Quando ele fala que ele ficava paquerando Vênus, né? Daqui da Terra, ele ficava paquerando Vênus, ele não sabia por quê, agora já foi, né? Dito a ele que é de lá, o espírito dele foi de lá de Vênus, que ele veio reencarnar aqui na Terra. Então, na escala espiritual, a gente sabe que nós podemos viver em vários mundos, não é só aqui no planeta Terra, existem vida em vários lugares, inclusive em lugares que não são planetas, que nós desconhecemos, porque não tem fisicamente, né, a forma para que a gente veja, mas eles existem. E aí ele foi dando conta durante o capítulo a respeito dessas escalas espirituais, né? E que ainda que dentro do sentimento da pessoa existam sentimentos bons, vontade de fazer o bem, ela pode ter os escorregões, né? De também querer uma vingança, de querer o mal a alguém em determinado momento, por uma determinada situação, e que esses altos e baixos fazem parte do nosso aprimoramento moral, né? Então é interessante a gente saber dessas coisas, porque a gente fica imaginando que espírito nasceu aqui na Terra, cresceu aqui na Terra, morreu e talvez renasça aqui na Terra. Não. A gente pode ter vindo de outros mundos, a gente pode ir para outros mundos. Nós estamos dentro de uma escala ainda ligada à materialidade, ainda somos materialistas, porém nós estamos evoluindo moralmente. E vai chegar, se Deus quiser, né, o momento em que a gente não vai mais precisar brigar, não vai mais precisar de guerra, né? Nós não vamos mais ter esses momentos de, sei lá, como é que eu posso dizer, de baixo padrão vibratório, né? Que nos induza a erros, a escolhas ruins, que atrase o nosso lado, porque aquele que escolhe o que é ruim, ele está atrasando o lado dele, né? Ele pode até comprometer outras pessoas no meio dessas escolhas, mas o pior de tudo sempre vai acontecer com ele mesmo. Quem vai sempre sofrer mais é aquele que fez a escolha errada, que utilizou o livre-arbítrio de uma maneira errada. Para que a gente possa saber se nós estamos ou não, então, caminhando nessa escala espiritual para o progresso, observe bem seus comportamentos, seus pensamentos, seus sentimentos, se eles estão atrelados ao bem. Não tem outro caminho.
Só tem esse caminho do bem, é que vai nos conduzir até Deus.